Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Já convido você para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Eu quero falar hoje algo que aconteceu comigo em 2018. Eu quero contar aqui um testemunho que vai impactar a tua vida, que aconteceu no momento em que eu estava passando assim por uma transição. Eu estava morando lá no Jardim São Luís, no Campo Grande, aí em Campinas, e certa feita Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu vi um ônibus de madeira, isso mesmo, um ônibus de madeira. E logo após do ônibus de madeira, Deus me mostrava um ônibus de primeira categoria, sabe? Um ônibus, aqueles bonitão, já não era um ônibus de madeira, mas era um ônibus bonitão. E interessante que eu entrava nesse ônibus de madeira, no sonho, e quando eu saía, Deus me mostrava uma transformação desse ônibus. E eu fiquei pensando, o que será que é isso? O que será isso? O tempo passou uns dias, e eu fui chamado para dar aula numa igreja. E essa igreja, pasme, era no meio da favela. E a igreja era de madeira. Igreja feita de tábua, de madeira. Era muito simples, mas Deus operava muito lá. E aí eu fui chamado para dar aula de escola bíblica dominical. Então, todo domingo eu me apresentava lá. 9 horas, e eu dava o estudo, né? Dava aula, ia bastante gente nessa época. E aconteceu que, certa feita, eu estava dentro do ônibus. Um ônibus que saía do São Luís, né? Para ir até essa igreja. E eu não estava trabalhando, estava muito provado. Eu lembro que eu paguei o ônibus e sobrou R$ 2. E para mim vir embora, eu precisaria ter o valor do ônibus. E eu só tinha R$ 2. Acho que estava faltando 1,50 na época. E eu falei, ó, Deus vai prover, né? Porque eu não cobro para fazer a obra, né? A gente vai por amor mesmo. E no caminho, entrou um senhor e eu estava sentado lá atrás, no banco de trás do ônibus. Faltava acho que uns 3, 4 pontos de ônibus para mim descer. Perto do balão do laranja eu ia descer. E entrou um senhor pela porta do meio. Um senhor bem velho mesmo, mulato. Meio surrado assim, né, pela vida. Você vê que é uma pessoa sofrida. E ele falou assim, ó, Primeiro ele foi bem educado, ele falou assim, ó, por favor, me dá licença, eu preciso da atenção de vocês. Foi isso que ele falou. E eu imediatamente passei então a prestar atenção nele. E ele disse assim, ó, eu crio um filho que tem problema mental, adotei uma outra criança porque os pais faleceram, só que ele vai explicar lá que ele recebia um dinheiro, acho que é auxílio doença, e ele não podia trabalhar, né, por causa das dificuldades dele. Tanto é que ele recebia esse auxílio. E não estava dando para ele arcar com né, com as contas, com o dia a dia. E aí ele falou que tinha uma criança também que tomava leitinã, que era muito caro, eu não sei se era 35 reais uma lata.
E ele foi falando. E o ônibus não estava cheio, mas tinha uma quantidade considerável dentro do ônibus. E aquela história dele me chamou muita atenção. E aí eu fiquei até triste porque eu só tinha R$ 2 no bolso. Eu peguei os R$ 2 sem pensar e dei para aquele senhor. Eu não vi mais ninguém dar um valor para ele, nem moeda. Eu dei os R$ 2, os únicos R$ 2 que eu tinha. Eu falei, tá pior que eu volto a pé, eu me viro. Que voltar a pé não dava não, era muito longe. Mas o interessante é que quando aquele senhor desceu, eu dei o sinal que eu desci do ônibus no ponto da frente, uma voz falou comigo, falou aqui no meu ouvido, falou assim, fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste também a mim. E de repente meu corpo começou a pegar fogo. E eu sem entender aquela situação, né? Eu tudo feliz porque Deus falou comigo e tal. Aí cheguei lá e dei a aula, pensando como que eu vou embora. E dei a aula foi uma benção. Quando terminou a aula, tinha uma moça lá que frequentava os estudos. Ela falou assim, pastor Oswaldo, não vai embora não, espera aí que eu já volto. Eu falei, tudo bem. Aí estou esperando. Passou uns 15 minutos, aquela mulher chega. Irmãos, vocês não vão acreditar. Aquela mulher chegou com um envelope. Eu nem contei na hora. Mas ela falou assim, Deus mandou te dar. E me deu um envelope. Aí eu vi que tinha umas notas, tudo, né? O envelope estava até que meio grossinho, né? Eu já alegrei meu coração, falei, meu Deus do céu, é dinheiro. Irmãos, e eu com a geladeira vazia, naquele domingo não teria mistura, porque não tinha dinheiro para comprar mistura, ia ter no máximo um macarrão com molho. Glória a Deus por isso. Mas Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão lindo, que quando acabou, que eu fui embora com aquele envelope na mão, eu abri para contar. E quando eu contei, sabe quanto que tinha naquele envelope? Tinha R$ 300. R$ 300, isso mesmo. Foi aí então que Deus me ensinou um segredo. E esse segredo eu quero que você também aprenda. A mesma mão que abre para dar é a mesma mão que abre para receber. Eu, na minha inocência, eu semeei ali. Eu semeei. E Deus sabia da minha situação. Isso foi tão forte que moveu as mãos de Deus ao meu favor. E quando eu cheguei em casa, que eu contei para minha esposa, que ela abriu o envelope, nós dois ficamos glorificando o Senhor um tempo. Ficamos tão alegres, e eu aprendi algo muito grande. Eu aprendi algo muito forte. Tem pessoas que realmente brincam com a fé dos outros. Fala bobagem, conta mentira. Mas esse testemunho aconteceu comigo. Esse negócio aconteceu comigo em 2018. Então, quando Deus tocar no teu coração para dar, dá. Quando Deus tocar no teu coração para doar, doa. Quando Deus tocar no teu coração para semear, semeie. Sabe por quê? Porque toda vez que você semear, é porque já existe uma colheita
te esperando. E foi isso, meus amados irmãos. Esse domingo foi um domingo de muita alegria, foi um domingo de muito regozijo. E eu aprendi algo profundo com Deus. E espero que você também, que vai ver esse vídeo, aprenda que Deus é aquele que nos surpreende. Deus é Deus de mistério. Deus é Deus de coisas novas. Como assim nova? Coisas que você ainda não viu. Coisas que você não imagina. Deus, ele continua sendo o mesmo. Tá bom, galera? Esse é o testemunho que eu quero deixar para você. Desde já, Deus abençoe a sua vida e em breve fica ligadinho que teremos mais vídeos nesse canal. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.